Quantas palestras você acha que tinha falando de nutrição e doença mental? Nenhuma. Atividade física e doença mental? Nenhuma. Meditação? Remédio, 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 doença, remédio, doença, remédio, doença, remédio. Está mudando. Quando eu comecei a falar da relação entre alimentação e doença mental, eu parecia um ET. Meus amigos olhavam para mim e falavam achando que eu queria aparecer. Que eu queria ser um médicozinho diferente. Eu falei, gente, tem relação, não é possível, vocês não estão vendo. Aí que começou a acontecer, eu comecei a estudar por fora, JP. Aí eu fui estudar a relação de da alimentação com a doença mental. Eu fui fazer especialização em medicina do sono. Ninguém sabe nada sobre sono. Não há na formação do médico uma formação adequada sobre isso. Então, JP, o que seria uma consulta psiquiatra legal, cara, interessante? Desse médico que te visse como um todo. Que entendesse a relação do seu peso com o que você está sentindo. Que entendesse a relação do seu sedentarismo com o que você está sentindo. E que não fosse somente aquela recomendação, aquela orientação médica por conselho. Faz atividade física, viu? Uhum. Não, quando eu falo para o meu paciente fazer atividade física, eu dou uma aula para ele do que a atividade física vai fazer no cérebro dele. Uhum. Quando eu estou falando para ele vir na minha próxima consulta com 2 quilos a menos, eu estou falando tratamento. Eu não estou dando uma orientação e uma sugestão para ele. Porque eu sei que 2 quilos a menos, 2 quilos a menos de gordura, é 2 quilos a menos de tecido inflamatório. O cérebro agradece. O humor agradece. Então veja bem que uma consulta legal, cara, seria essa consulta. Onde o profissional tivesse um conhecimento um pouco mais amplo para ajudar o paciente nesse sentido. Mas, repito, não é maldade dos profissionais. Eu acho que é uma formação muito míope, muito curta do nosso psiquiatra. Então, assim, não tem nada a ver com gordofobia, não tem nada a ver com o direito das pessoas, o empoderamento do obeso, não tem nada a ver com isso. Eu estou falando de saúde, eu estou falando de ciência. Eu vou te dar um exemplo de um estudo, para você entender essa relação. Tá? No meu outro livro lá. Fizeram um estudo comparando a obesidade com o volume e o tecido cerebral. Umas pessoas que nesse estudo demonstraram um índice de massa corporal, o famoso IMC, acima de 30, ou seja, estavam obesos, eles tinham 8% a menos de tecido cerebral. Eles tinham um cérebro 16 anos envelhecidos a mais. Ah, não, eu não sou obeso, eu tô só um pouquinho gordinho. Ah, calma, eu vou falar de você agora. Não desliga não, vou chegar em você. O IMC entre 25 e 30, sobrepeso. Ele tem 4% a menos de volume cerebral. 8 anos de envelhecimento precoce do cérebro. Qual que é? Por que isso acontece, doutor? Porque o tecido gorduroso no organismo, ele é inflamatório para todos os sistemas orgânicos, incluindo o cérebro. Você está dormindo e está sendo agredido pelas moléculas inflamatórias produzidas pelo tecido gorduroso. 24 horas. Por isso você está lento. Por isso que você se sente sem energia. Por isso é que você está devagar. Por isso que sua memória está ruim. E às vezes você marca uma consulta com o médico se queixando disso, ele não olha o seu peso. Ele te dá remédio para você ficar mais rapidinho, com a memória um pouquinho melhor e mais animadinho. Só que isso está causando pelo seu peso e você não vai consertar isso com remédio. Não é remédio que vai resolver essas coisas. Então essa falta de interesse do porquê é que está difícil. Mas vamos medicar cash. A memória, toma, próximo. Desânimo, próximo. Continua mostrando o McDonald's, toma esse remédio. Isso, vai lá no seu McDonald's, toma esse remedinho aqui que tu vai se sentir bem.